tentam corrigir com operações plásticas e tratamentos hormonais. São pessoas que não se sentem bem no seu corpo e que não se identificam com o sexo que nasceram. É o caso dos nossos convidados de hoje, pessoas que tiveram a coragem de fazer uma operação para mudar de sexo. Diz que sofreu durante 24 anos até conseguir fazer uma operação para mudar de sexo. Fez variadíssimas operações até conseguir o resultado que queria, ser mulher. Hoje é mulher. Vamos receber Ruth Bianca. Olá Ruth, muito boa tarde. Boa tarde. Ruth, na totalidade, quantas operações fez? 9. 9 operações. E quando é que tudo começou? Quando é que se começou a perceber que não se sentia bem com o corpo que tinha nascido? Já de raiz. Isto já vem, desde quando eu me conheço como pessoa, não é? Eu via-me como criança, não é? Igual ao meu irmão, igual aos outros, mas sentia uma diferença em relação ao meu irmão e em relação à minha irmã. Eu sentia que havia uma diferença grande, porque eu não estava bem. Eu olhava para a minha irmã e eu interpretava-me como a minha irmã, não é? Mas o meu corpo não era para o lado do meu irmão e isso fazia um bocadinho de confusão, não é? Então, eu jogava na mesma, brincava aos cowboys, eu tinha aqueles jogos normais, a minha educação foi normal, como a do meu irmão, só que por dentro, sei lá, não havia qualquer coisa que não estava bem, eu não me sentia bem. Mas, por exemplo, na escola, Ruth, Imensos problemas. Tinha imensos problemas, de que género? Porque os meus colegas notavam e chamavam-me Nelinha, diziam que eu tinha voz menina, diziam que eu parecia uma menina e eu não me sentia bem e tinha problemas, fugia à escola. Mas era uma criança que se isolava ou tinha, Não. mesmo assim, facilidade em integrar-se e em conviver? Eu fazia os meus espetáculos, eu já era artista de criança, eu já fazia os meus espetáculos, punha umas cordas com uns lençóis e o nosso microfone era a vassoura. E o espetáculo já está no sangue. E já fazia as minhas borgas, já fazia as minhas brincadeiras. Pronto, e identificava-me, claro que identificava-me mais com as minhas amiguinhas, não é? E tinha os meus namorados, que já gostava de sexo oposto. Claro, eu já me sentia atraída pelos rapazinhos, não é? Normal. E pronto, fui crescendo assim até ao que... Da parte dos seus pais, porque com certeza que, assim como as outras pessoas reparavam que havia qualquer coisa diferente, eles também deviam notar. Meus pais sofreram tanto, coitados. E então? Eu não queria falar muito porque não queria comover muito. Enfim, os meus pais são a melhor coisa que existe no mundo. Vivam os pais e vivam os bons pais. Deus ajuda a todos, que são a melhor coisa que existe no mundo, porque são as pessoas que nos dão força e são as pessoas que estão sempre ao nosso lado, haja o que houver, são as únicas pessoas no mundo que estão ao nosso lado mesmo. E que nos conseguem, quando a gente cai, levantar-nos e estão sempre ali. A gente sabemos que eles sempre ali. Isso é que nos ajuda a viver também, porque a gente ficamos mais sensíveis, porque a gente vai aprendendo a escola da vida e vê que a vida realmente é uma coisa tão artificial, ou três, ou nós somos hipócritas e somos artificiais, a maior parte das pessoas é, porque há muita gente assim, e nós estamos enquadradas numa sociedade onde temos que nos regir sobre estas certas normas, ou então metemos-nos à parte, escondemos, tornamos bichos do mato. E aí sim temos muitos problemas. Eu deduzo pelo seu discurso que os seus pais, desde o primeiro minuto, estiveram sempre ao seu lado. Não foi bem assim? Ora bem, eles ao primeiro não queriam aceitar porque eles viam aquela mudança da adolescência, né? E eles viam que realmente alguma coisa estava mal. O peitinho começou a crescer e eu já tinha mais aquela coisa assim, já me vestia mais com a roupa. Não fiz nada porque é normal, nunca me cresceu barba. Eu nunca tive barba também, graças a Deus, obrigado por isso. Nunca me cresceu barba. Sei lá, são problemas hormonais. Eu acho que para mim é uma questão genética. Acho que é na formação do feto que há um problema qualquer que vem... Porque todas as transexuais que eu tenho falado, as de raiz, as verdadeiras transexuais, somos todas iguais, porque temos todas a mesma história e sofremos e passamos todas o mesmo.
temos todas, digamos, o mesmo percurso, tanto em sofrimento, tanto em companhia de pais e tudo, subimos todas os mesmos graus. Mas então, quando começou a notar, não só no seu corpo, mudanças, como, enfim, no comportamento... Eu já tinha notado antes. Já tinha notado antes. E os seus pais, quando se aperceberam, provavelmente nem sabiam que era um transexual. Não, o que é que fizeram? Levaram-na a um médico, levaram um psicólogo? Levaram. E então? Levaram, inclusive eu tive problemas com a polícia, porque um dos médicos mandou-me para a polícia e disse, isto faz um tratamento com testosterona e isso, pronto, já se masculiniza mais e fica aí, se não vais para a prisão e mais isso aqui. E eu falei com os meus pais e disse, olha, eu tive uma conversa com a minha família e disse, eu não tenho culpa, mas sinto-me bem assim e ou vocês me aceitam ou então, sei lá, não sei o que vai ser a minha vida. E pronto, os meus pais, claro que sofreram muito, é lógico que sofreram muito. Mas de qualquer maneira tiveram sempre ao meu lado. Entretanto eu viajei para o estrangeiro para cortar mais um bocadinho aquela dor. Mas antes de contar essa viagem, Ruth, que idade tinha quando começou a assumir exteriormente? Ou seja, a vestir-se já como mulher? Já desde sempre. Desde sempre? Desde criança já me vestia com a roupinha da minha irmã. Já. O que lhe dava alguns problemas. Eu não lembro muita coisa de criança, porque isso a memória fecha. Mas, entre conversas que a gente vai tendo com os familiares, com as pessoas amigas, elas dizem, lembra, estás pequenininha, vestiste assim, e andavas com a roupinha, com os sapatos a firmar, com os vestidinhos. E a minha mãe também dizia, tu punhas-te assim, quando ia dar contigo, estavas em frente ao espelho com a roupinha da tua irmã e tal. Olha, são coisas. Da família já falou, da parte dos amigos, vizinhos, como é que reagiam sabendo que, enfim, tinha nascido um homem, mas que se vestia como uma mulher, que se assumia como uma mulher? Qual era a reação das pessoas? É horrível. As pessoas só não espezinham a gente porque não podem, porque as pessoas são muito más. As pessoas são terríveis, são mazinhas, porque nós não aceitamos a diferença e não aceitamos as minorias. Tudo que é diferente a gente não aceita. Então, no nosso caso, as pessoas fazem mais pouco da gente. Gozam, chamam-nos nomes, riem-se da gente. É mau, são situações muito más também. Foi para, há pouco dizia que foi para o estrangeiro, foi para que país? Corri a Europa toda. Correu a Europa toda? Corri, fui uma grande artista. Mas que idade tinha quando saiu de Portugal? 19 anos. 19. Saí daqui de Portugal, saí aos 19. E já tinham, nessa altura, um trabalho definido ou ia à aventura? Não, trabalhava num escritório e pronto, e à noite eu já ia para as boates fazer transformismo, não é? Transformismo, não? Transformismo num aspecto em que eu interpretava várias personagens de vários artistas diferentes. Pronto. E já andava a xeretar, já andava. Depois tive conhecimento que lá fora, por exemplo, na França, a partir da França, que já se podiam, a gente já se podia aperfeiçoar mais, o invólucro, não é? Porque o exterior não estava tão perfeito como eu me sentia. Mas aos 19 anos já tinha feito alguma coisa, alguma operação? Não tinha feito nada. Até aos 19 anos nada? Só tinha peitinho, não tinha barba. Isso para mim já era, sei lá, isso para mim já era o princípio de tudo, porque eu via outras e com um monte de problemas eu dizia assim, no fim ainda tenho bastante sorte, que ainda sou um bocadinho assim... Já sou feminina por mim. Pois, já posso ir, pronto, já não vai custar tanto. E pronto, e viajei. Viajou e foi provavelmente no estrangeiro que começou então a tomar contacto com aquilo que podia fazer em termos de medicina e não só, para alterar o seu corpo. Então qual foi a primeira operação que fez? Foi o peito. Ao peito. E foi com o peito assim. Mas com silicone, conte lá com mais detalhes. O primeiro, não, fiz três, tive muitos problemas. Fiz o peito de prótese, com silicone, foi. Mas eu tinha problemas de rejeição, porque, enfim, tinha problemas de rejeição. E tornei a fazer outra vez. E o peito rejeitou sempre. Ficava bonito, mas rejeitava sempre. Então, foi doloroso, Ruth? Foi horrível. Porque eu fiz com um médico barato. E então, às vezes barato sai caro. Foi horrível, tive montes de problemas. Fez onde? Em França? Foi em França, foi. Este peito deu-me montes de problemas, tinha que ser aberta todos os dias, tirar o sangue, ele punha-me um arame lá por dentro para me tirar o sangue. Foi o que eu sofri mais na minha vida, foi o meu primeiro peito. Foi o que me trouxe mais problemas. Depois de resto foi tudo maravilha. E a seguir, as maravilhas então, o que é que seguiu? Depois, olha, ajeitei, fiz estética, ajeitei a cara, porque naquela altura estávamos na onda das brasileiras e a gente pensava que ficávamos mais femininas, se fizéssemos mete mais aqui, mete mais acolá, mete mais acolá. E pronto, eu também deixei-me na onda
E fui fazendo. Esses mete mais aqui, mete mais acolá que estava a dizer, é o quê? Para nós percebermos. São produtos, são tratamentos que a gente faz, produtos à base não vou dizer o mais feio porque eu não gosto de falar esse nome, mas são produtos à base de soro fisiológico, de colagênio, tudo são no rosto. implantes, um bocadinho por tudo. E fez só no rosto e no peito ou também noutras partes do corpo? Ora bem, isto é assim, o rosto tem que se ajudar porque nós queremos, não é? Porque a gente depois põe da maneira que a gente quer, não é? Da maneira que a gente se sente melhor. O corpo, a gente fazemos uma grande terapia hormonal, porque nós não produzimos tanto estrogênio, nem tanta progesterona como produz a mulher normal. Pronto. Então nós temos que tomar um suplemento hormonal muito maior. E há muita conjugação de estrogénios. E hoje em dia cada vez melhor. Uma maravilha. Então pronto, na altura eu tomava o Lindiol, que era uma injeção que vinha da Suíça, uma maravilha. Realmente fazia pelo corpo maravilhas. Alargava a anca, alargava os ossos da anca, afinava a voz, tirava o pelo e punha-nos muito melhores. E depois isso acabou, mas até hoje ainda continuo a tomar o Diane. Pronto, continuo a tomar o pré-marinho. São pílulas, mas em vez de eu tomar uma, tomo, faça de conta, 5 ou 7 por dia, porque eu preciso. Mas isso é tudo feito com acompanhamento médico ou não? Ora bem, os médicos às vezes somos nós próprias. E depois entre nós vamos conhecendo. Eu tenho um acompanhamento médico para ver qual é a terapia que me faz melhor, que vai melhor com o meu organismo, qual é que o meu organismo aceitará ou não. E depois eu conhecendo os problemas que tenho, faço uma comparação entre o que está no livro e entre os meus problemas e então digo, olha bem, esta pílula posso tomar, aquela já não. Mas isso não será demasiado arriscado, Ruth, já que falamos de hormonas? A vida é um risco tão grande, Nina. Isso sem dúvida, sem dúvida. É mais um risco. E em termos psicológicos, alguma vez teve algum acompanhamento, e já vamos falar da operação, enfim, que será com certeza a mais importante para si, mas até aí, alguma vez tinha consultado um psicólogo à medida que ia fazendo estas transformações no seu corpo e se aproximando daquela que considerava ser a Ruth? Não. Tive acompanhamento de psicólogos depois de estar operada. Depois. Antes não. Antes as minhas psicólogas eram as que já tinham passado por lá. As que se tinham operado. Eram as pessoas que eu perguntava como é que é. Eu trabalhava em cabarés, fui uma grande artista. Olha, trabalhei em grandes cabarés, trabalhei na Europa, graças a Deus. É uma coisa que me orgulho muito. Orgulho muito porque, para mim, o espetáculo está-me no sangue. Eu gosto de trabalhar. Nem que seja em cabaré, fazer striptease, eu gosto. Eu sou um bocadinho exibicionista, portanto, isso também ajuda um bocadinho, pronto, ajuda o ego da gente, ajuda. Também a gente precisa disso. E então, como eu trabalhava, conhecia imensos transexuais. E conhecia imensa gente. E eu ia perguntando, já tiveste relações com uma transexual? Aos homens, não é? E como é que é? E como é que não é? E depois perguntava à transexual, olha, Maria, qual é a sensação? E como é que é? E depois perguntava à outra, porque cada pessoa tem uma opinião diferente, somos todos diferentes, não é? E então, com esses bocadinhos que eu ia perguntando, eu fui chegando a uma conclusão. E pronto, e sabia que já devia ter operado desde que nasci. Porque andei 24 anos à espera de me operar e demorei muito tempo. Então foi aos 24 anos que aconteceu essa operação? Estava na Suíça. Foi operada na Suíça? Não, estava na Suíça e no fim de 83 eu trabalhava num teatro em Barcelona, no Barcelona de Noche, conheci um empresário e ele então disse-me assim, Ruth, olha, tu queres ir para a Suíça? Trabalhas bem, tu és bonito, e na altura era bonitinho, tinha um cabelão comprido, pronto, vais lá, vais ganhar dinheiro, vais mesmo trabalhar em frente à clínica, olhas para a clínica todos os dias para te operares. E eu fiz as malas, despedi-me do teatro, vim a casa passar o Natal e em fevereiro já estava a estrear na Suíça. Pronto, no fim do ano de 83 tinha juntado dinheirinho, mas eu como era muito aérea, gastava o dinheiro todo, porque eu era criança, toda a vida nunca tive responsabilidades, nem nunca tive ninguém que me as pedisse. Então pronto, juntei, mas gastava. E na altura da operação só tinha metade do dinheiro. E quanto é que custava a operação em 83? Ficou por 1.500 contos. Eles roubaram-me dinheiro, mas de qualquer maneira ficou por 1.000 e tal contos. 1.000 e tal contos? Foi, nessa altura foi. Em 83, enfim, já era algum dinheiro. E metade do dinheiro para a operação foi o meu paizinho que me deu. O seu pai que lhe deu? Foi. Então, como é que lhe expôs esta situação? Porque veio passar o Natal a casa e, no fundo, foi preparar a família para já tinha a grande vindo passar mais transformação. Natais, eu vinha passar os Natais a casa, portanto, desde 80 a 79 passei o Natal em França. 80, 81, 82,
E em 83 vim e falei. Aliás, os meus pais já sabiam, enfim, eles já sabiam, não é? E eu falei e eu disse aos meus pais, está na altura certa de eu me completar. Eu não me sinto bem assim, vocês sabem que eu não estou bem assim. E está na altura certa, tem de ser agora. E como é que eles reagiram quando lhes disse O meu pai eu vou chorou mudar muito, coitadinho, chorou muito. Chorou? Chorou, tadinho. Disse que tinha pena, tinha medo que me acontecesse alguma coisa. E a minha mãe, coitadinha, também, não é? Né? Mas pronto, eu lá fui, escondi o dinheiro todo aqui, numa cinta elástica, tirei o bilhete de cá para a Casa Branca. Nessa altura precisava de visto, mas eu não tinha visto. Cheguei à Casa Branca a Rabat. Portanto, fez a operação em Marrocos, então? Fiz. E esperei lá que me dessem o viso. Logo fui lá me meter num táxi. E fez a operação. Como é que se sentia, Ruth, no dia que chegou à clínica, suponho que era uma clínica, Uma ansiedade. e sabia que era um dia muito importante, ia mudar de sexo, ia deixar de ser um sexo masculino, passar a ser feminino. Enfim, são opiniões, não é? Que nojo! São opiniões. Como é que se sentia? Muito ansiosa, mas receosa? Não. Não. Por amor de Deus. Corria algum risco ou não? Havia montes de riscos. Aliás, que eu tive problemas, infelizmente. Lá está, mais uma vez eu tive um problemita. Tive uma paragem cardíaca, mas pronto, isso solucionou-se, mandaram ver o cardiologista, e foi por isso que me ficaram com o resto de dinheiro, para pagar os custos do cardiologista. E pronto, e depois não me conseguiram operar na primeira vez, porque teve esse problema do coração. E ele mandou-me embora, veio falar comigo a secretária, disse-me, olha, Ruth, é melhor tu ires embora para Portugal, fazes um tratamento, estás com um problema no coração, não. E depois, passados 2 ou 3 meses, vejo cá e a gente opera-te. Eu disse, não vou. Eu não vou. Porque se eu for, eu já não volto mais. Tem que ser agora. Ou eu fico na maca, seja o que Deus quiser. Mas eu daqui não saio. E pronto, estive lá 2 dias, o médico... Quanto tempo durou a operação? Conte nos detalhes da operação. É horrível. A gente parecemos robôs. É fios por todo lado, ligados a máquinas. São muito fininhos. Passamos aqueles ETs. É incrível. E é uma sensação bonita. É uma sensação tão bonita. Quando a gente sai da máquina e põe a mão e sente que realmente, sei lá, aquela inconsciência da gente. Primeira vez que eu fiz, infelizmente, na primeira vez foi lá ir e... Ai, meu Deus, ainda não está. Foi quando eu tive problema. Depois da segunda vez, quando eu saí da máquina, a mão vai lá instintivamente. E eu disse, tá, já estou. Foi, sei lá, foi uma sensação linda. Não havia dores nenhumas. Doía terrível, mas não havia dores nenhumas. Era uma felicidade tão grande. Quanto tempo esteve na clínica? 15 dias. 15 dias. E como é que foi o pós-operatório? Foi horrível. Foi muitas dores, foi horrível, mas a felicidade é tão grande da gente se sentir realizada. Quando eu me levantei a primeira vez, eu me vi ao espelho, ai meu Deus, a Ruth tinha nascido. Eu tinha nascido de novo. Tinha nascido aos 24 anos? Tinha nascido aos 24 anos. Mas quando diz foi horrível o pós-operatório, muitas dores, mas muitas dores porquê? Havia algum tratamento específico que era doloroso? Era a cicatrização? Como é que é? Dilatação, porque eles põem um ferro durante 2 dias. Todos os dias metem um espéculo e deixam aberto 3 vezes ao dia 20 minutos. E têm que meter também uma ampolazinha daquelas injeções no buraco do pipi na uretra, que é para não fechar. Para baixo é para formar a nova vagina, não é? Que é porque aquilo são músculos e então tem que ter o espéculo aberto, que é para não deixar fechar. Para cicatrizar e ficar assim. E no buraco do pipi também tem que ter uma ampolazinha, porque é cortada, aquele tecido esponjoso é cortado, o que está a mais. E então a uretra continua lá e eles têm que se meter uma ampolazinha, que é para, durante 2 a 3 meses, também 3 vezes ao dia 20 minutos, que é para cicatrizar e ficar o buraquinho. É o que a gente chamamos de suplitores. E como é que se supera essas dores? Porque, por aquilo que me acaba de dizer, não era fácil. Estava sozinha, tinha alguém a acompanhá-la. Estava comigo própria. Mas não teve apoio psicológico de ninguém? Não precisava, tinha a minha família por trás de mim. Tinha a coisa mais importante da minha vida, foi a minha família que sempre me apoiou. Foi a que sempre me ajudou. Mesmo depois de quando eu vim embora da clínica, as dores eram terríveis, eu queria deixar fechar a vagina porque doía-me terrível. Mas eu tive sempre a minha irmã e a minha mãe. Já sofreste tanto, Ruth, é só mais um mesinho ou 2. Tem paciência, deram-me sempre força. E eu continuei e superei as dores. Tive uma família. Quanto tempo durou? Há poucas. Há poucas. Quanto tempo durou a recuperação? Já depois de sair? Como nós, há poucas, já. E no caso dos seus pais, até provavelmente terão feito um grande esforço. Com a mentalidade que tinham, coitadinhos, que eram pessoas modestas, que não estavam habituadas. Aliás, ninguém estava habituado a isso. Não eram só os meus pais. A maior parte das famílias não estavam habituadas a isso. Porque também, eu já estou operada há 15 anos.
pelo amor de Deus, é uma vida. E os problemas já começaram antes. Portanto, nessa altura, ainda estava muito pouco divulgado estas... Já havia muitas mudanças de sexo, mas era no estrangeiro, e as portuguesas que haviam estavam todas escondidas, como hoje continuam escondidas. Elas não querem dar a cara, Fátima, porque isto é assim, a gente opera-se, e a gente tenta fazer uma vida normal, como toda a gente faz, o mais discreta possível, não é? Então pronto, tenta arranjar um companheiro, porque a finalidade é essa, porque a gente somos uma mulher, queremos um companheiro para viver, pronto. E então tentamos fazer uma vida marital normal, e escondidinha. As pessoas podem até suspeitar, podem até saber. Mas uma coisa é as pessoas suspeitarem, outra coisa é as pessoas terem a certeza da gente ser assim. Realmente eu sou. Isso não. Então elas não dão a cara. Eu sou uma das poucas pessoas que dou a cara porque eu acho que estou a lutar por uma boa causa. Ué. E elas não levam a mal, elas sabem que eu... Depois de ter saído da clínica, ficou ainda quanto tempo em recuperação? Ou seja, até estar, que a Ruth possa dizer, estava completamente bem. Mas um mês. Ao fim do mês já tive relações. Ao fim do mês já podia ter relações. E sentiu Não podia, tive. Não podia, teve. Mas arrependeu-se ou não? Não. Então, por amor de Deus, eu estava mortinha para experimentar o meu corpo de mulher. Ai, meu Deus! Bem, podia estar mortinha para experimentar, mas depois ter sido ainda mais doloroso no pós-operatório, não é? E foi, também doeu muito. Foi uma virgindade perdida, digamos. Foi terrível, mas foi bonito. Depois dessa primeira experiência, sentiu que realmente estava correta? Ou seja, era uma mulher, sempre tinha nascido uma mulher e era enquanto mulher que sentia prazer. Foi assim que sentiu logo? Sempre. Sempre. Aliás, eu já me sentia com aquela porcaria ali, não é? Enfim. Sei lá, a casca não estava bem. E eu aperfeiçoei. Mesmo que fosse à base de plásticas, mesmo que fosse à base de tratamentos. E a gente tenta aperfeiçoar o que está incorreto para nós, porque a gente nunca está satisfeito, não é? Então tentamos sempre aperfeiçoar um bocadinho mais e pôr-nos de acordo com aquilo que a gente sente melhor. Se eu me sinto mais feminina, com o peito maior, com a anca mais larga, então eu vou fazer mais um tratamento para me sentir, porque eu sinto-me bem assim. E porque, na finalidade, o que a gente leva desta vida é isto. São estes pequenos momentos de felicidade, do que a vida é feita assim. Hoje a gente chora, amanhã a gente ri. Portanto... Levou algum tempo, porque, enfim, talvez 2 meses, 3 meses até estar totalmente bem. Sente que ficou perfeita, ou seja, não surgiu daí nenhuma consequência, acha que em termos de operação correu tudo muitíssimo bem, hoje sente-se uma mulher normal, como é que é? Eu tive que fazer uma estética, também mais uma vez com o mal, não ficou perfeito, não ficou como eu queria. Mas pronto, mas depois fiz uma estética na Bélgica, porque mais uma vez em Casa Branca é barato e não é perfeito. Mas eu fui à Bélgica, fiz uma estética, ficou mais de acordo com os padrões normais do que há de ser uma... Enfim, e prontos. E ficou assim. Entretanto, pronto, arranjei o meu companheirinho. Aqui em Portugal ou, entretanto, ainda foi para o estrangeiro? Não, depois vim para cá em 86, 87, 88, 89. Vim para Portugal e fiquei por cá. O seu companheiro estava ciente de que a Ruth, enfim, tinha mudado de sexo, que era transexual, ou não lhe contou? Sabia. Aliás, sabia, claro, coitado. Mas na altura era bonitona, na altura o que não faltava era pretendentes. Aliás, como nunca faltou por esses países fora, porque a gente tem um ar diferente e parece que não é isso que atrai. Temos um feeling diferente, não adianta estar a esconder. E parece que não, mas atrai. E então, eu não tinha falta de pretendentes. Então, Já estão juntos há 10 anos. Estamos juntos há 10 anos. Pastilha. E felizes? Olha bem, os altos e baixos da vida. São os altos e baixos da vida. São os altos e baixos da vida. E 10 anos é uma vida. E para uma pessoa como nós, que tem mais um espírito mais aventureiro, e estabilizar e fazer uma vida normal, que seca. Mas é tão bonito. Porque a gente sabe que tem alguém com quem se preocupar, sabe que tem alguém que gosta de nós. É bom. É a vida que a gente sempre quis. Claro.
Nós temos aqui presente o Dr. Godinho de Matos. Muito boa tarde, Dr. Já agora pedi que se levantasse para conversarmos um pouco. Cirurgião plástico. O Dr. vai ter de esclarecer aqui umas quantas questões que a Ruth não explicou, mas que o Dr. poderá fazer, com certeza. Primeiro, estas operações em Portugal já são vulgares, são complicadas, como é que é? Vulgares não são, porque estas situações não são vulgares. Portanto, quer dizer, há uma incidência muito restrita de pessoas que têm necessidade destas intervenções. Complicadas, o ser ou não ser complicado depende de quem as realiza. Portanto, quer dizer, da pessoa estar ou não estar preparada devidamente para as fazer. Em princípio, se for feita por um indivíduo preparado, não são complicadas. Hoje já não se fazem como foram feitas nela. Portanto, quer dizer, nada daquela realidade é a realidade de hoje em dia. Não há espéculos abertos, pendurados, nem há nada deste aparato. Nada disto existe hoje. Assim como também o acompanhamento hormonal, hoje em dia, também não deve ser feito desta maneira, ad hoc, como foi escrito por ela. Não, quer dizer, isto, hoje há possibilidades de fazer as hormonas certas na dose certa e de se controlar tudo laboratorialmente. Portanto, estamos numa situação totalmente distinta desta que foi descrita. Mas qual é o percurso? Ou seja, que percurso é que é feito entre a primeira vez que alguém vem, por exemplo, consultar, não sei se o doutor, se outro médico, e o chegar à operação? Qual é o percurso? Há um percurso real e há um percurso ideal. O percurso real é normalmente o indivíduo que chega já depois da puberdade, com imensos conflitos e que passou muito mal a sua adolescência porque entrou em francos conflitos com ele próprio. O percurso ideal é que, quando a criança, pelos 4, 5 anos, começa a manifestar tendências do sexo contrário, os pais sejam alertados, a criança seja encaminhada para psicólogos infantis e se vá esclarecer toda a situação antes de se chegar à puberdade, para que não haja o banho hormonal de sentido contrário. Portanto, para que tenhamos sempre pessoas sem barba ou pessoas com barba, em função daquilo que vamos pretender fazer. E que depois se lhes possa rapidamente fazer o reajuste do nome. Portanto, para que não haja um indivíduo a chamar-se Maria e com barba. Não é? Isso será o percurso ideal. E, portanto, este indivíduo, antes da sua puberdade, estava perfeitamente estudado do ponto de vista psicológico, não existiriam dúvidas. Isto no que diz respeito aos transexuais primários, porque é desses que estamos hoje aqui a falar. Os secundários são aqueles cujo processo se inicia normalmente muito mais tarde, quer dizer, não têm nada a ver com estes casos que estamos neste momento a tratar aqui. Mas em termos de acompanhamento, ou seja, eu penso que não será propriamente fácil, vamos supor que é um caso de um transexual secundário, ou seja, só mais tarde é que faz esta aproximação ao médico, é que no fundo relata aquilo que se está a passar e quais são os seus desejos. O que é necessário fazer antes de chegar à operação? E aqui já digo mesmo junto do médico. Tem que ter um parecer de um psiquiatra. Se esse psiquiatra achar que de facto é vantajoso para aquele indivíduo que se proceda a uma mudança, a uma retribuição de sexo, nessa altura ele deve ser consultado por outro psiquiatra de outra cidade, sexologista, que deverá ter parecer semelhante. Se ambos estiverem de acordo, vai ao endocrinologista, começa a fazer tratamento hormonal durante pelo menos um ano. Durante esse tempo, vai-se tentar a sua integração profissional, ao fim de um ano de tratamento hormonal, numa profissão que seja própria do sexo que ele pretende que lhe seja reatribuído. Estamos, portanto, a passar agora 2 anos. Ao fim, portanto, de 2 anos de tratamento hormonal com um ano de integração psicológica, num trabalho do sexo contrário, é feita por o psicólogo a análise dessa reintegração. E, neste momento, o conjunto de psicólogo, psiquiatras, decidem se aquele indivíduo precisa ou não de intervenções de cirurgia plástica para melhorar a sua integração sociológica. Então surgem a colocação de mamas, surge a redução do nariz, surge todo um sem número de intervenções, até desde a multiplicação da própria voz, para conseguir uma melhor integração deste indivíduo. Uma vez feito isto, é pedido uma reanálise do processo depois de feitas estas intervenções que ainda não são a mudança de sexo, está tudo de acordo, é pedido um relatório de um cirurgião plástico dizendo se pode ou não pode fazer a intervenção do ponto de vista médico. Com todos estes elementos juntos, o doente pede ao bastonário da ordem que lhe seja retribuído o sexo. O bastonário envia à Comissão de Ética todo o processo, é nomeada uma comissão e essa comissão, se manifestar um parecer favorável, cada um dos intervenientes receberá em casa uma cartinha dizendo que está autorizado a fazer a operação. Longo processo.
Não, um processo que, uma vez concluído, normalmente em 6 meses está resolvido. E tem um tempo de conclusão que anda à volta dos 3 anos. Tem que ser longo, porque é irreversível. E, portanto, não se pode tomar uma deliberação de ânimo leve. Doutor, e agora pedi-lhe que me respondesse de uma forma muito sucinta, que riscos é que corre uma pessoa que faz uma operação para mudar de sexo? Os mesmos que corre uma pessoa que vai ser a fazer qualquer intervenção cirúrgica. Em princípio, o doente deve estar estudado e não tem maiores riscos por isto. Quer dizer, não são intervenções altamente sangrativas, não são intervenções que não têm maior índice de complicações que as outras intervenções normais. Digamos que não corre riscos nenhuns, praticamente. Muito obrigada. É tudo natural. Ruth, relativamente à questão da identificação, procurou mudar de identificação? Preferia Não? não falar nisso, por favor. Não preciso que me diga qual era o seu nome, isso não é importante, Está bem, mas é preferia não complicado. falar nisso, por favor. Não Tá bem, quero não. falar na questão de Não, identificação. Não. No dia-a-dia, em termos de integração na sociedade, como é que é? Como é que se sente? Já falou que a mentalidade das pessoas ainda não é tão aberta como seria desejável, mas quando as pessoas se apercebem que há ali qualquer coisa que não é igual, ou que é Marginalizam. diferente, como é que reagem? Marginalizam, é como se a gente tivesse a peste. É um pouco assim, não é mesmo? Isto é assim, a gente vai num autocarro, né? Pronto. Alguém que conhece e já falou, comentou com o vizinho do lado. O de trás ouviu, já comentou com o outro. Em 5 minutos o autocarro já sabe que vai ali um transexual. Ou que vai ali outra pessoa qualquer diferente. É terrível. É preciso ter muita coragem. É terrível. É, Nossa Senhora, é. É preciso ter uma coragem incrível para sair à rua todos os dias, é. Muito obrigada, Ruth. De nada. A nossa próxima convidada mentia à mãe para arranjar dinheiro para os tratamentos hormonais. Vamos conhecer a história após um curto intervalo. A nossa próxima convidada não conseguiu mudar radicalmente de sexo. Mesmo assim, considera-se uma mulher bonita depois de fazer várias operações. Vamos receber Vanessa. Obrigada. Olá, Maria Ruth. Olá, Olá, Vanessa. Muito boa tarde. boa tarde. Vanessa é brasileira? Está em Portugal há quanto tempo? Por um momento há um mês, Há um mês, mas é a primeira mas vez. já tive aqui há 3 anos, em 97, 98 e agora. Agora eu vim para ficar. E veio por questões de trabalho? É trabalho. Trabalho. O que é que faz? Olha, eu faço à noite, eu trabalho fazendo espetáculos, canto também. Normal, no Brasil eu cantava. Com a minha voz, animadora em trios elétricos, fazia show no carnaval, essas coisas. E como é que sentiu que os portugueses olhavam para alguém que é transexual? Ou seja, sentiu uma grande diferença de mentalidades entre os portugueses e os brasileiros? Existe. E que diferenças são essas? As diferenças são que os portugueses, no momento que percebem que a pessoa, por exemplo, é um transexual, não olha como os brasileiros. Os brasileiros já atiram as pedras. Atiram as pedras que a gente fala no sentido assim, já olha como se fosse uma pessoa, rejeitam. Os portugueses não tratam com a naturalidade, não tratam bem. Eu gostei. Esta questão da transexualidade, no seu caso, pôs-se a partir de que idade? Ou seja, quando é que a Vanessa sentiu que não estava satisfeita sendo um menino? Isso começou a partir dos 8 anos. Dos 8 anos. 8 anos de idade. Quer dizer, que eu vim, assim, sentir dentro de mim que gostava da pessoa do mesmo sexo. Foi a partir dos 8 anos de idade. E nessa altura era uma criança que tinha dificuldades em contactar com as outras, ou apesar disso era um menino aberto, que brincava, que se dava, ou não, ficava no seu canto? Não. Era sempre aberto. No Brasil, nesse termo, o preconceito é menos. Eles aceitam
de criança, quando vê o modo da gente agir de pequeno, eles aceitam na naturalidade ótimas. E os seus pais aperceberam-se logo nessa altura que alguma coisa se estava a passar ou não? Não. Em casa eu era mais comportada. Em casa era mais comportada? Mais comportada. Mas, por exemplo, em termos da sua aparência, em termos do seu vestuário, começou logo a tentar mudar as regras, a evitar as calças e a pedir umas roupas um pouco mais femininas? Ou sentia que isso era capaz de ser demais para começar? Demais, ainda hoje é demais, porque devido à mentalidade do povo brasileiro, a minha família aceita porque foi minha opção. Foi minha opção. Então, eu tenho irmãos, tenho irmãs, então tenho respeito em casa. Entendeu? Claro que eu estou na minha casa perante meus irmãos, eu não vou colocar roupas, tem uma roupa discreta, assim, que não perceba, que dê o respeito em casa. Então é isso que acontece quando eu estou na minha casa, eu procuro me vestir normal, como meus irmãos me conhecem. Entendeu? Que idade tinha quando fez o primeiro tratamento ou quando começou a fazer algo para mudar a sua imagem? Quando eu tinha 12 anos. E o que é que fez nessa altura? 12 anos, devido a minhas amizades, comecei a procurar saber como era, que se transformava essas coisas, e ensinar os hormônios femininos. E eu, com aquela tendência, com a ansiedade de me transformar logo, comecei a tomar medicamentos muito fortes. Sem prescrição médica? Sem prescrição médica. Muito forte durante uma semana, 15 dias, já tinha tomado vários medicamentos. Foi aí que veio uma reação. E terminou parando no hospital. Tive um problema no rosto, foi a rejeição dos hormônios. Minha pressão subiu, baixou, não sei, era muito jovem. E não falei nada nem para minha mãe, nem para os médicos. Tiraram a pressão e achou que eu estava normal. Era o tempo, era o clima, e achava que eu estava com a pressão baixa. Mas eu não falei nada. Aplicaram o medicamento, aquilo misturou com os hormônios que eu já tinha tomado e rejeitou. Só que a rejeição foi toda no rosto. Eu pensava que não ia ter mais cura. E em seguida foi um amigo meu e falou direto para minha mãe: olha, isso não é doença, isso não é o que a senhora está pensando. Pare de dar medicamento para uma doença que não tem nada a ver, que não existe. Isso aí foi hormônio feminino que ele tomou. A partir desse momento minha mãe descobriu tudo. E aceitou? Aceitou porque ela não podia fazer nada. Continuou, minha família hoje me adora. Graças a Deus, tenho uma família maravilhosa comigo. Meus amigos, sou muito bem recebido quando eu chego na minha cidade onde eu moro, em Recife. Essa foi a primeira, digamos que o primeiro passo, mas com certeza que depois seguiram outros. Fez, não digo na mesma altura, mas provavelmente mais tarde, outros tratamentos, plásticas, enfim. Qual tem sido o percurso ao longo destes anos até termos a Vanessa que está aqui? Pronto. A partir daí eu queria trabalhar, queria conseguir dinheiro. Parti para Salvador, Bahia, e no carnaval eu animava as festas, cantava em trios elétricos no carnaval, mas eu não podia continuar daquele jeito. Eu via pela televisão as mulheres bonitas e eu imaginava-me naquele modo. Eu falei, não, eu vou pegar o meu dinheiro e vou partir para São Paulo. Trabalhei em Salvador durante 2 anos e fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, entrei em contato com vários cirurgiões. Tenho uma tia que mora em São Paulo, vários parentes que moram em São Paulo. E foi aí que entrei em contato com os cirurgiões plásticos lá. Aí, e o que é que fez? Aí, o primeiro ano eu fiz o nariz, a orelha. A orelha? Sim. Aí no segundo ano eu fiz os seios e as ancas. E com isto fez 3, 4 operações? 4. Mas, por exemplo, não teve nenhuma experiência má com o silicone, como a Ruta há pouco contou? Por exemplo, com os seios, como é que foi essa operação? Foi uma prótese? Foi uma prótese. E, por incrível que pareça, eu não quero trocar. Porque a tendência é colocar uma prótese de um tamanho
E ao passar do tempo, assim que coloca, a prótese fica, a gente vê bonita, cheia. Ao passar de 1 ano, 2, 3, a gente pensa que desapareceu. Fica somente aquele, entende? Aí a gente olha de cima para baixo, vê aquilo pequeno, a tendência é querer trocar. Elas pensam assim, mas eu não. Eu acho lindo, tá perfeito, é esse, tá bom o tamanho. Eu não quero trocar. Correu tudo bem? E correu tudo bem. Só que teve outro problema. Depois que eu fiz o nariz, fiz a orelha, a prótese, coloquei o silicone. Só que o silicone não foi com o cirurgião plástico. O silicone foi com uma enfermeira que já fazia anos que colocava silicone. Inclusive foi ela que fez as ancas da Roberta Close. Muito famosa. Roberta Close, muito famosa. Pronto. Então eu percorri, conheci e falei. Aí o que aconteceu? Ela falou, dentro de 7 dias você pode caminhar, mas tem que ter repouso. Eu falei, tá bem. Só que de uma ponta, do lado que eu coloquei o silicone, para o outro lado da perna, ficou perfeito. Só que rejeitou num local que não tinha nada a ver. E ali teve a rejeição e eu procurei um médico, procurei outro. Foi o tempo que as clínicas estavam tudo em férias, que era festa de final de ano, Natal e Ano Novo. E eu fiquei em pânico, eu pensava que não ia caminhar mais nunca. Aí foi quando eu liguei para o meu cirurgião plástico e ele falou para mim, não, isso é normal. Quem põe silicone assim, isso é normal. A tendência é ter rejeições ou coisas piores. Mas vem cá que eu faço. Aí ele drenou. Pronto. Se você quiser que eu coloque novamente para, se ficar algum defeito, alguma baixa, alguma coisa, você volta que eu coloco novamente. Eu falei, não quero mais mexer não, tá bom assim. Mas foi ou não doloroso, Vanessa? Eu não entendi. Se foi ou não doloroso? Se sofreu, ou seja, se foi doloroso? Sofri 1 mês e 15 dias. Porque bem, eu não sabia o médico que mexia com aquilo, até médico de ossos, os ortopedistas, eu percorri pensando uma coisa que não tinha nada a ver. Um dos hospitais mais famosos é o Hospital das Clínicas em São Paulo, eu percorri, fui e eles falaram para mim assim, olha, se você colocar mais silicone você vai morrer. Eu fiquei louca. Mas sabe que quantidade de silicone já colocou até hoje, ou não? Olha, eu coloquei somente 1 litro. 1 litro? 1 litro que a gente fala, não, a gente pensa 1 litro é 1 litro. Não, é um tubo assim que a gente coloca e só que foi espalhado, não foi completamente 1 litro no lugar. Foi espalhado, eu coloquei, fiz o joelho, onde tem músculo, onde tem aquelas entradas no músculo, ela foi tapando. Pronto. E foi 1 litro que eu coloquei. A mudança radical de sexo, Vanessa, está nos seus planos? Já pensou nisso? Não? Conte lá, como é que é? Já pensei. Já pensou? Já pensei. Eu pensei, só que eu queria uma certeza do cirurgião. Eu queria uma certeza. Se ele desse a certeza que se fizesse a cirurgia e sentisse normal mesmo, como antes, o médico pode, eu acho que ele pode, se estiver assistindo agora, ele pode entender o que eu quero, a que ponto eu quero chegar. Eu faria. Portanto, se tivesse a certeza que ficava mulher a 100%, que teria prazer, Sim, então avançava. Mas avançava. É esse o único impeditivo? Sim. Ou tem outros receios? Não, somente esse. É um grande erro. Ninguém pode garantir. Ruth, desculpe, não percebi. É um grande erro pensar assim. Porque nós temos que fazer porque nós próprios sentimos isso cá dentro. Não é porque alguém me diga que vai ficar assim, que vai ficar assado. Isto tem que sair de nós de dentro. Fico mal ou fico bem, tem que vir cá de dentro. E por muito que os médicos falem que vai ficar bem, por muito, até pode ficar mal. Portanto, isso tem que vir cá de dentro. Por muitas opiniões que se ouçam, as melhores opiniões que se podem sentir e realmente aprovar são aquelas das pessoas que passaram por lá. Porque o médico pode falar porque é fácil cortar e modificar. Mas as sensações somos nós que as sentimos. Claro, mas e isso ninguém melhor que nós
Mas no caso Pode da falar. Vanessa, a Vanessa quer sentir-se segura para Mas depois... nenhum médico lhe vai dar uma garantia que ela vai ficar bem. Pelo amor de Deus, isso é quase impossível. Aí é que claro tá que vai o ficar problema. bem. Deixa-me ouvir a Vanessa, Ruth, por favor. Aí é que está o problema. Vais ficar assim toda a vida, então, nessa decisão. Não, eu quero, porque eu acho que a coisa melhor do mundo é o prazer. Mas acha E nós que... temos prazer. Mas acha... Senão matava-me. Ruth, deixa-me acabar a conversa com a Vanessa, por favor. Mas acha que assim, se ficar assim, ou seja, se não chegar a mudar os seus órgãos genitais, acha que será uma pessoa infeliz? Ou consegue ser feliz mesmo assim como está? Olha, eu consigo ser feliz como eu estou, mas melhor seria se cortasse. Uhum. Ia sentir mais liberdade na praia, poder dar cambalhotas. Tem-se uma segurança Outra diferente. felicidade. Uma segurança diferente. Nós temos connosco o Dr. António Martins, endocrinologista, por favor. Peço imensa desculpa, muito boa tarde. Doutor, relativamente a esta questão que hoje se fala aqui, qual é o papel do endocrinologista neste processo? Em primeiro lugar, fazer o diagnóstico também, porque teremos de ver se há algumas alterações hormonais, se haverá inclusivamente algumas alterações de ordem genética que sejam detectáveis pelo cariotipo, em princípio. E depois fazer o acompanhamento como? No caso do transexual masculino para feminino, o que é que nós temos de fazer? Primeiro temos de bloquear as hormonas masculinas, que foi uma coisa que não foi ali dita, não é verdade? Portanto, bloquear por causa dos caracteres sexuais secundários. E depois dar hormonas femininas para que os caracteres sexuais secundários femininos se desenvolvam. Isto enquanto não há operação. A seguir à operação é preciso continuar a fazer o acompanhamento para dar hormonas femininas, porque já não há hormonas masculinas, porque são retirados as gónadas, portanto são retiradas as glândulas que produzem as hormonas masculinas. Por outro lado, este acompanhamento é preciso ser cuidadoso, porque as hormonas, e também já foi dito, às vezes têm ações secundárias, e pelo menos tem de ser seguido, tem de ser feita uma vigilância em relação ao fígado, etc, etc. Portanto, estas coisas não podem ser feitas de qualquer maneira. E tem de ser um acompanhamento também, antes da operação. É um acompanhamento que é feito conjuntamente no nosso hospital com os psicólogos, não é verdade? Vamos vendo as pessoas, vamos seguindo, porque muitas vezes também há problemas, e neste momento tínhamos um transexual, por exemplo, provavelmente não fará a operação e nem fará sequer hormonoterapia de substituição, porque tem um grave problema hepático. Portanto, nós não podemos estar a dar hormonas a pessoas que têm, por exemplo, problemas de fígado. Portanto, é preciso ter um extremo cuidado nestas situações. Portanto, não podem as pessoas estar a tomar hormonas de sua livre vontade, tem de ser feito o acompanhamento médico. Agora, em relação à transformação masculino-feminino, exatamente o contrário, quer dizer, é preciso bloquear as hormonas femininas, é preciso dar hormonas masculinas para que se dê masculinização, para que apareça a barba, etc, etc. Mas é esse ponto que eu gostaria que o Dr. detalhasse um pouco mais, embora de uma forma sucinta. Quando um homem que se quer transformar numa mulher e havendo enfim, tratamento hormonal, o que é que se começa a notar? Ou seja, para as pessoas que não estão... Exato, para as pessoas que não estão a ver. Fazendo o bloqueio das hormonas masculinas, começa, evidentemente, a haver menos pelo, menos barba. Por outro lado, pronto, fundamentalmente isto, na verdade, fundamentalmente é a barba. A voz também não. A voz é com as hormonas masculinas, fundamentalmente. Desculpe, com as hormonas femininas. Porque o desenvolvimento da glote está dependente realmente de hormonas masculinas e de hormonas femininas. Sabe perfeitamente que antigamente na ópera havia os castrati. O que é que eram os castrati? Eram indivíduos que tinham uma voz aguda, não é verdade? Porque lhes retiravam os testículos. Ora bem, aqui vai-se tentar fazer isso também, inicialmente pelas hormonas, posteriormente pela cirurgia. Não sei se me estou a explicar bem. Pronto. Depois, em relação à hormonoterapia feminina, o que é que acontece? Pronto, vai haver um crescimento mamário, digamos que ficam com mamas de adolescentes. É evidente que a pele fica mais fina, começa a haver também um maior desenvolvimento do tecido adiposo, portanto, aquelas formas angulosas que são próprias dos homens devido a uma maior massa muscular, começam a ser substituídas por formas, digamos, mais harmoniosas, mais curvilíneas, que são devidas a uma maior quantidade de tecido adiposo subcutâneo, portanto, debaixo da pele. Portanto, é isso fundamentalmente que nós queremos antes da operação. Que é já uma preparação para ajudar também depois o cirurgião, que já existe, nessa altura já existe uma mama. Portanto, veja que, inclusivamente, a pele que está na região mamária já foi distendida e já se pode aplicar melhor a prótese do que se não houvesse nada naquela região. Muito obrigada, Dr.
Vanessa já explicou qual é a sua posição relativamente ao fazer ou não uma operação definitiva. Não sei se tem um companheiro, se fala este assunto com ele. Como é que é? Tem um companheiro? Tem. E qual é a postura dele relativamente a isto? Ou seja, dá-lhe algum conselho, sugere-lhe? Ele fala que isso é comigo. A partir do momento que eu tiver uma oportunidade, para ele é igual. Mas na altura em que o conheceu, pô-lo imediatamente a par da pessoa que era ou deixou que isso fosse uma descoberta? A partir do momento, sim, porque não partimos diretamente para o sexo. Foi um encontro casual, a gente se encontrou e marcou encontro e sempre naquela... Eu fugindo, sempre fugindo, sempre fugindo, sempre fugindo. Mas eu falei, não, assim não pode ficar não. E acabou por se assumir. Chegou um certo dia, pronto. Botou a mão no bicho, o bicho pegou. Muito obrigada, Vanessa. O nosso próximo convidado não saía à rua quando a mãe o vestia de menina. Vamos conhecer a história após um curto intervalo. A nossa convidada tem medo de mudar de sexo e de correr riscos. Mesmo assim, já fez várias operações que a fazem sentir mais mulher. Vamos receber Maria Armanda. Olá, Armanda, muito boa tarde. Armanda, esta questão é inevitável, tenho de colocar a todos os convidados. Quando é que começou a sentir que não estava bem na sua pele? Ou seja, que não era uma criança igual às outras? Que eu me lembro do tempo de escola, de estar a acabar de estudar, 14, 15 anos, que eu tive vontade e necessidade de mudar a minha maneira de ser, o meu comportamento, a minha vida. Tive que sair de casa dos meus pais, que não foi fácil, nem para mim, nem para os meus pais, não é? Até que a decisão foi aos 17 anos que eu... Mas aos 14, 15 anos, decidi. O que é que já sentia? Ou seja, em que aspectos é que não se identificava com os outros rapazes? Exato, eu não me identificava e a grande maioria das coisas que eles faziam, e com os colegas de escola já tinha, pronto, mais afinidades, mais coisas em comum, mesmo os gostos, mesmo as conversas e não sei o que tinha tudo a ver com as miúdas, com o sexo feminino. Com os homens notava que eu não tinha os mesmos gostos, não tinha as mesmas maneiras de brincar, de ser, mas senti que até o tempo que vivi em casa dos meus pais, que vivi tudo muito comigo só, muito escondido. Muito reprimido? Exatamente, muito, mesmo que a minha educação dos meus pais me deram as pessoas, prontos, muito duras, muito severas, com muitas regras, as coisas tudo muito direitinho. Então eu não tinha dentro de casa e ao sair de casa saía, pronto, já com as coisas todas trocadas. Eu já saía de uma forma de casa e quando chegava aos sítios onde eu ia já alterava, pronto, os adereços, pormenores, não sei o quê, porque sabia que em casa isso não podia acontecer. Até que eu fui andando, que com a idade de 17 anos é que eu ganhei mesmo coragem e pronto, e decidi viver a minha vida como eu queria. Mas aos 17 anos, Armando, aos 17 anos, quando informou os seus pais, eu vou sair de casa, explicou-lhes porque é que ia sair de casa? Não, exatamente não tive coragem nem ousadia, não é? Pronto, eu vi que não havia possibilidade. Mas eles suspeitavam, sente que eles suspeitavam? Sim, em conversas que eu já tive com a minha mãe, não sei o quê, pronto, temos conversas e pronto, eu contei episódios da minha adolescência que se passaram, que só lhe contei depois, mais tarde, quando a minha mãe me veio visitar e quando a minha mãe já estava na minha casa, já não estava eu na casa deles. E pronto, eu vinha conversar com ela de situações que se passaram, lembras-te disto, daquilo, assim, e realmente a minha mãe, pois, assim, e pronto, eu noto que a minha mãe tinha, pronto, a maneira dela ver as coisas, que via alguma coisa, só que também não... Se calhar como mãe também não queria ver. Exatamente.
Lembra-se de algum episódio que a tenha, porque estava a referir em conversas com a mãe, lembras-te disto, daquilo, algum episódio que a tenha marcado particularmente? Em relação aqui com a minha mãe? Não digo com a sua mãe, um episódio que tenha vivido na adolescência, enquanto ainda vivia em casa dos seus pais, que a tenha marcado. Lembro-me, perante situações que me marcassem e que eu me sentisse mesmo mal e forçado realmente a sair de casa, foi pessoas que eu conhecia, não é? E que, sabiam que eu tinha qualquer coisa diferente e que sabiam e que, tinham conhecimento, me conheciam, mas conheciam melhor do que a minha família propriamente, não é? E senti alturas de desgosto, de desespero, de estarem-se a dirigir a mim e não sei o quê, e estarem a dar a notícia. Estarem a divulgar a sua intimidade. Exato, a minha maneira. Portanto, pessoas que a conheciam melhor do que, enfim, os pais. De que, exato, as pessoas fizeram uso dessa informação, ou seja, fizeram uso da intimidade que lhes tinha dado. Dos conhecimentos que tinham, de me conhecerem melhor e não sei o que mais, e começaram a divulgar. A divulgar e a insinuar e não sei o quê, que chegou à altura que eu realmente não suportei mesmo. Custou-me imenso, claro, mas não suportei. Com 17 anos decidi mesmo que tinha que pegar nas minhas coisas e vir viver a minha vida e ser eu como eu queria ser, longe dos meus familiares, porque eu via que isso não era possível. Claro. Quando saiu de casa, Armanda, começou logo um processo de transformação do seu corpo, do seu físico, Sim. Ou não teve oportunidade? Começou logo? Sim, quando estive em casa não tive oportunidade. Quando saiu? Na altura de eu sair, mesmo na altura de eu sair de casa, já conhecia alguns métodos de transformação, já tinha informação de tratamentos de hormonas, não sei o quê. E na altura que eu realmente comecei a querer iniciar tratamento, que foi na altura de 17 anos, que eu já estava a fazer esses... Um tratamento hormonal. Exato. Então foi mesmo nessa altura que eu ganhei, que eu comecei a iniciar com transformações e a sentir-me bem comigo, não é? E o que é que já fez? Portanto, já referiu um tratamento hormonal, vamos lá, por aí adiante. O que é que já fez? Já fiz, alguns retoques, algumas correções, que uma pessoa nunca está contente, não é? Mas diga-me, esses retoques, essas operações, o que é que já foi feito? Já fiz retoques eu tive um acidente com 14 anos. E eu tinha problemas respiratórios, tinha problemas de nariz, de lado e não sei o quê, fiz retoques de nariz, retoques na boca, que você nunca está contente, ainda não estou, ainda tenciono a fazer mais algumas coisas, nos seios, nas ancas, nos joelhos, várias coisas. Mas já fez, por exemplo, nas ancas e nos joelhos? Sim. Já. E há quanto tempo fez o implante de seios? Há 7 anos. 7 anos. Correu exatamente como esperava, Armanda? Sinceramente, eu esperava melhor. Na altura esperava melhor, porque era a primeira vez que eu fazia assim um implante e à primeira hora nunca fica o que a gente espera, nem o resultado final, não é? E mesmo assim, com o tempo, não fiquei satisfeita e cheguei a Paris e voltei a fazer outro. Mas então a primeira vez que fez foi em Portugal? Sim, no Porto. Foi em Portugal. É doloroso fazer um implante de seios? Sofre-se? Pronto, é uma cirurgia, não é? Como qualquer outra. Tem uma anestesia. A gente está anestesiadas, não sabemos o que é que nos está a acontecer. Mas depois é assim doloroso, é uma coisa suportável. Não é nada de um braço partido, uma costela, não é nada uma dor assim... insuportável. Exatamente, uma dor tolerável. Relativamente à questão da mudança de sexo em si, dos órgãos genitais, o que é que a deixa tão receosa? Por muitos motivos, muitas dúvidas, muitos medos, muita falta, sei lá, se calhar de confiança em muitas coisas. Mas que medos são esses? Que dúvidas são essas? São dúvidas, pode ser em relação a quem vai poderia, operar? Exatamente, e já a minha maneira de estar física e psicológica também, não é? Que eu também acho importante. Mas se lhe dessem garantias a 100% de que, se é que isto se pode garantir, mas que, à partida, tudo iria correr da melhor forma e que iria ficar uma mulher normal. Sim. Avançava? Estou disposta à anestesia geral. Avançava? Sim.
O que é que acha que pode correr mal nessas situações? Ou seja, vamos supor que faz efetivamente uma operação e que muda efetivamente os seus órgãos genitais. O que é que para si era o pior que podia acontecer? O pior que podia acontecer era de eu não ter uma relação satisfatória, né? Para mim acho que era pior. Ou mesmo não me sentir, não sentir que estava, pronto, como bem feita, não sei. Que não estavam as coisas a funcionar como eu esperaria, não sei. Até podia estar com uma ideia de funcionar de uma forma e acontecesse de outra, não é? É isso que não tenho as ideias também exatamente claras da situação. Mas então para si não é imprescindível que essa operação aconteça? Acha que é-lhe um pouco indiferente se não, acho que na minha maneira de ver as coisas, eu acho que é importantíssimo. Só que acho que é um passo que, para mim, ainda não teve esse momento. Acho que ainda não aconteceu essa altura. Penso assim. A Armanda tem algum companheiro? Já tive, agora não. Já teve. E em relação a esta questão, ele alguma vez manifestou a sua opinião, aconselhou a avançar, deu-lhe força? Força. E mesmo assim, e já que na altura estava enamorada, não é? Mesmo assim achou que, ou não estava? Estava, mas não é só um fator que conta, não é? Há coisas que uma pessoa pode estar enamorada e podem haver outro número de coisas que não estejam a funcionar, não é? Nós temos aqui connosco o Dr. José António Ferreira. Por favor, já agora, Sr. Doutor, agradecia que se levantasse para conversarmos um pouco. É advogado e, portanto, vamos falar numa outra questão, a questão de identificação, já foi aqui abordada de uma forma muito leve. Como é que é possível fazer uma mudança de identificação em Portugal? Não se trata tanto de mudar a identificação, trata-se de fazer reconhecer a identidade. Uma vez reconhecida a identidade, então modifica-se a identificação, que é a que consta do bilhete de identidade. Faz-se através, digamos, de uma ação judicial normal, uma vez que não há processo especial, em que se pede que o Estado seja condenado a reconhecer que determinado cidadão ou determinada cidadã não é aquilo que consta do seu registro de nascimento, por um lado, não é aquilo que, ou por outro, é aquilo que a sociedade a reconhece em função da sua atual configuração. Portanto, o Estado entra num processo desse género, portanto, de alguma forma é pedido essa alteração. E quais são os elementos necessários para que o processo seja avaliado e já agora que a pessoa chegue ao seu objetivo? Digamos, os factos que se invocam perante o Tribunal são os factos, digamos, do diagnóstico que define o cidadão em causa como transexual. São também todos os tratamentos hormonais, toda a cirurgia posterior, digamos, a documentação de natureza clínica, dados de natureza clínica, que só podem ser de facto demonstrados medicamente, digamos, de uma forma acessória. O Tribunal vai também apreciar a vida que a pessoa fez, como é que ela ao longo dos anos se comportava perante ela própria, perante os outros, como era reconhecida pelos outros. Mas a questão fundamental é a clínica, é a médica, porque isto não se trata de situações que são raras, como disse há pouco o Dr. Coutinho de Mato. Por um lado, as pessoas não mudam de sexo porque querem, isto não é uma questão de vontade. As pessoas são aquilo que o seu corpo não é. E por isso a questão tem que ser avaliada clinicamente. Exames no Instituto de Medicina Legal e depois os tribunais decidem. Até agora têm sempre decidido a favor do pedido, mas nada garante que essa jurisprudência se mantenha, embora seja, enfim, provável, com alguma probabilidade de manter-se-á. E quanto tempo pode levar um processo desse género? O tempo que leva os processos judiciais em Portugal, em geral, enfim, estes processos não são nem mais nem menos demorados que a generalidade dos processos judiciais em Portugal. 2, 3 anos. Uma pessoa que mude de nome, portanto, que mude de identidade, pode casar? Pode. Isto é, a pessoa, uma vez reconhecido que é um indivíduo do sexo feminino ou do sexo masculino, que já não é o indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino da sua identidade original, da sua identificação original, desse ponto de vista, do ponto de vista civil, uma pessoa perfeitamente normal e, portanto, poderá contrair o casamento. Adoção? Do sexo. Adoção também, claro. Portanto, compra de casa e tudo mais? Tudo mais. É uma pessoa normal. Muito obrigada, doutor. Esta é uma questão importante e há pouco já abordei com o Ricardo. Armando, alguma vez já teve problemas de identidade?
infelizmente. Que género de problemas é que teve? Ou que O que situações? aconteceu recentemente de eu ir fazer a escritura da minha casa e, por isso simplesmente, me leram a escritura, apresentaram-me o recibo da casa e na altura que eu vou para assinar, que viram com o meu nome, não era Maria Armanda no bilhete de identidade, porque eu não fui dizer nem que era Maria Armanda, nem que não era. Apresentámos os documentos legais de todos, do vendedor e meus, e fez a escritura. E na altura que vamos para assinar, que a senhora notária se apercebeu que o meu bilhete não tinha nome feminino, negou-se a fazer a escritura. Disse que não era possível, que era impossível, para outro dia, com testemunhas, e não sei o quê, não sei o que mais. Ficou sem casa? Não fiquei sem casa, que eu já lá estava a virar. Mas, pronto, aconteceu de me exigir 2 testemunhas. E naquela hora, eu por acaso estava com a minha mãe ao meu lado. Eu disse-lhe, à senhora, olha, eu acho que a melhor testemunha que está aqui é a minha mãe. Foi a pessoa que me teve, o vendedor da casa que estava do outro lado, que me conhece há 10 anos. Disse, não era possível. Recusa-me a fazer com a presença da minha mãe. Volto outro dia com testemunhas, mesmo assim foi-me recusada. Até que tive que recorrer a outro notário para me ser feita a escritura. Porque, por acaso, tive sorte. O vendedor era uma pessoa das minhas relações, minha amiga. Porque, senão, já tinha entregado o dinheiro e poderia-me acontecer de eu ter ficado a perder tudo, Claro. não é? Muito obrigada, Armanda. O nosso último convidado está na fase de tratamento que antecede a tão desejada operação. Vamos conhecer toda a história após um curto intervalo. O nosso convidado desde sempre sentiu que nasceu com o corpo errado. O tratamento tem sido doloroso, mas já está na fase final que antecede a tão desejada operação. Vamos receber Miguel. Olá, Miguel, muito boa tarde. Miguel, o que é que significa para si estar na fase final que antecede a operação? É gratificante. É gratificante. É um processo que já começou há quanto tempo? Vai fazer 4 anos. Mas isso significa que há 4 anos é que começou o primeiro tratamento? Não, é por etapas. Não se chega ao hospital e diz-se que é mudar de sexo. Tem que haver um diagnóstico que possa continuar. Então, o seu processo foi sempre um processo acompanhado pelos médicos? Sim, sempre. E que idade tinha quando se dirigiu ao médico para lhe colocar esta questão? Esta questão não, esta situação. Eu quero mudar de sexo. Eu ao princípio, antes de andar em Santa Maria, andava no Hospital de Vila Franca e andava sempre médico de mão em mão. Houve um dia e não me davam solução nenhuma. Eles queriam era-me abrir para ver o que é que se passava lá dentro. Eu nunca deixei. Depois precisei de ir ao médico da Caixa. O médico da Caixa, o centro de saúde, chamou pelo nome, apareci eu e o médico vira-se para mim e diz-me: olha, desculpe, mas eu chamei uma senhora, não foi um senhor. E eu digo assim: olha, desculpe, doutor, mas sou eu. Ainda não andava em Santa Maria. O médico, como já sabia desses casos, interessou-se e enviou-me para Santa Maria, onde estou até hoje. E aí? Que percurso é que fez? Enfim, já ouvimos parte dos médicos e já sabemos um pouco qual é o processo. Mas a sua experiência pessoal, como é que tem sido? É porque hoje, quem olha para si... Mas eu ainda não fiz nada. Então vamos lá saber o que é que aconteceu. Não, eu ainda não fiz nada. Eu entrei em Santa Maria com 23, salvo erro, estou assim um bocadinho, 23 anos. Fui seguido por um psiquiatra, que é o Dr. Silveira Nunes. Tive um ano à experiência, digamos assim. Depois fui para psicólogas, onde também fiz exames psicológicos. Em termos físicos, Miguel, neste espaço de tempo, já há alguma coisa, algum tratamento hormonal ou ainda nada? Nunca. Eu sempre fui assim, começou agora. Por isso já tinha. Por isso já tinha problemas de identificação. Portanto, o médico, quando olhou para mim,
chamo-me pelo nome, apareceu, ou quando vou ao hospital, ou pronto. É uma situação assim um bocado crítica, os médicos ficam confusos, se vai para o bloco dos homens, se vai para o bloco das mulheres. Constrangedora, constrangedora. Pronto, exato. Pronto, fui para Santa Maria, depois fui seguido por psiquiatra, em primeiro lugar. Depois, passando um tempo, não foi logo, fui para duas psicólogas, onde fiz exames psicológicos, não só uma vez, fiz várias. Pronto, digamos que seja repetir aquilo que eu talvez dissesse, felizmente fui aprovado. Depois, pronto, fui a Coimbra, a outro psiquiatra, tomar um parecer, pronto. Tal como a doutora já tinha dito, tem de haver 2 pareceres de Exato. pessoas em cidades diferentes. Pronto, fui só uma vez, também fiquei aprovado, nunca mais lá fui. Depois comecei, pronto, apesar de eu ser assim, sempre fui, pronto, comecei o tratamento hormonal, pronto, aí vai fazer 3 anos. Há 3 anos que começou. Há 3 anos que comecei. E que modificações sentiu no seu corpo? Olha, a única alteração que eu sinto, pronto, é a barba, que não tinha, agora estou a começar a ter, e pronto, não sinto. A voz, não sentiu grandes diferenças? Não, pode provocar um pouco a voz, evidentemente, mas aquilo que eu era é aquilo que eu sou. Não fiz nada, praticamente não fiz nada ainda. E não fez nenhuma operação para retirar os seios? Sim, entre os 17 e os 18, desenvolveu um pouco o peito, não totalmente como uma mulher, mas desenvolveu. Onde fiz depois a operação, vai fazer 2 anos este mês, correu tudo bem, e agora estou prestes para a outra. Afinal? Afinal, não. A próxima operação não será ainda a final? Não é a final. Então qual é a próxima operação? Tirar os órgãos que não funcionam, depois fechar, fazer a ligação para a urina, e depois é que é a final. Só que agora está um bocado demoroso porque ainda estou numa fase de depilação. Que está assim um bocadinho. E é complicada essa fase de depilação? A minha estatística está ali, ela sabe. Não, mas eu quero ouvir. Enfim, no fundo essa depilação é necessária porque vai ser operado, penso eu que é por essa razão. Exatamente. Vai ser operado para evitar problemas e... Não, porque o cirurgião precisa da pele e então eu estou a retirar os pelos desta zona. É doloroso porque é sangue frio e custa muito. E é depilação a laser? Não, o laser o médico não quer, pronto, como é que se chama? É depilação definitiva, mas é elétrica, depilação elétrica. Bom, já que a sua esteticista está aqui, penso que é esta senhora, muito boa tarde. Como é que se processa esta depilação? Não é com certeza a depilação que as mulheres em geral conhecem, com a cera, que é prática. Mas é uma depilação que também muitas mulheres fazem. Portanto, é um método de é mesmo depilação elétrica. Neste momento há vários métodos de depilação definitivas, inclusive progressivas, que ao fim de 2 anos já não existe pelo. No caso do Miguel não, teve que se fazer mesmo eletrocoagulação, que foi mesmo retirar o pelo, portanto, o mais definitivo possível. Portanto, é doloroso? É doloroso. Muito obrigada. E segundo eu percebo, deve ser a parte que está a custar mais. Já vou há 1 ano nisto. Há 1 ano? Há 1 e quantas ano. vezes vai por semana ou por mês, não sei? Não, eu tenho que esperar que isto cresça. Pronto, não Desculpa as cresce minhas logo. perguntas, mas não faço a mínima ideia como é que isso é, hein? Não faço a mínima Eu ideia. explico. É uma agulha, se pode chamar agulha, não é? É uma agulha, espeta no poro do pelo e depois a senhora carrega no pedal onde faz pi Choque e elétrico. é o choque, é a eletricidade a passar. E às vezes chega a levar 5, 4, 5, às vezes 6, conforme seja a raiz. Poro a poro. Vai mesmo lá dentro. E a parte que ela tem o ar-condicionado ligado e eu... Isso deve ser interessante. Não deve ser nada doloroso. Eu suponho que não deve ser nada doloroso. É muito. É muito. É uma etapa muito... Eu acho que isto, pronto, ao fim e ao cabo, mete à prova aquilo que a gente sente. E eu estou a aguentar. Já gastou muito dinheiro em tudo isto? Olha, isto, pronto, é considerado estética. Apesar de ser isento, não pago nada.
mas pronto, a depilação, o hospital não tem esse aparelho, é considerado estética. Eu pago, mas não pago, pronto, como as outras pessoas pagam. Pronto, ela tem sido minha amiga, sabe a minha situação e então nunca leva o dinheiro que leva às outras pessoas. Porque senão era preciso Acho que era impossível eu conseguir, suportar. porque normalmente levam 7,500 à hora. E fica lá muitas horas? Chega a ficar um dia inteiro. Um dia inteiro. Bom, realmente não é barato de todo. O Miguel trabalha? Agora trabalho. E quer-me dizer o que faz? Ou... Trabalhava numas bombas de gasolina, mas agora estou nas obras. E como é que tem sido a integração? Ou seja, como é que tem sido aceito pelas pessoas? Já nos disse que não mudou muito em termos de fisionomia, sempre foi assim. Portanto, as pessoas sempre o conheceram assim, não há aquela diferença que depois tem de ser respeitada. Mas, provavelmente, muita gente saberá o seu nome feminino. Como é que é? Já sentiu muita discriminação? Não? Já senti muito. Portanto, agora está um pouco melhor, porque as pessoas estão a ver que eu estou a ser tratado, que pronto, tenho sido apoiado pelos médicos, as pessoas pronto, mais à minha volta, mas ao princípio, pronto, quando tenho que mostrar a bilhete de identidade, é dramático, não é? Pronto, é uma situação que, quer dizer, eu mostro a identificação e dizem que é falso. E perante isso, como é que se explica? Olha, que eu nasci sempre assim e tal. Não, eu tenho, pronto, eu mostro o cartão do hospital e é para tapar aquilo que realmente se passa. Os seus pais, no meio disto, Miguel, os seus pais, a sua família, como é que encaram esta sua decisão, pensada, já percebi que pensada, de mudar de sexo e de se assumir? Pronto, a minha mãe, ao princípio, gostou a aceitar. Mas pronto, acho que é natural, porque uma mãe que fez uma menina, que são todos rapazes, e só uma menina que veio ao mundo, de repente, entre aspas, pronto, desde que nasci, desde que sou gente que sou assim, com a idade a que se foi formando. Pronto, a minha mãe gostou a aceitar ao princípio, agora já aceita e apoia. Mas, como há pouco dizia, isto é uma coisa que não foi de repente, portanto, foi sempre sentido. Quando era, enfim, adolescente e sentia atração por raparigas, porque com certeza que era por raparigas que sentia atração, nunca passou nenhuma situação complicada com as namoradas ou com aquelas que gostaria que fossem namoradas? Não, porque eu nunca escondi aquilo que sentia. E eu, se fosse dizer aquilo que se passava comigo, ainda ficava como impostor. Mas, enfim, de alguma forma tentava salvaguardar-se, mas isso implicava muitas vezes evitar o contacto com aquelas que gostaria que fossem suas namoradas. Não, eu aproximo-me sempre. E nunca passou por nenhuma situação complicada? Até hoje não. De emprego sim, de mulheres não. De emprego sim, e de emprego, o que é que já passou? De mulheres, bem, enfim, pelo menos uma coisa compensa a outra. De emprego, o que é que já passou que realmente... De trabalho, pronto, eu ao princípio ia me inscrever a todas as fábricas e dizia, eu mostrava a identificação e lá o senhor dizia assim: oi, desculpe, nós estamos a pedir mulheres, não é homens. E eu, para me saber se me safava um bocadinho, desculpa, então, mas se o bilhete de identidade é meu, é porque, pronto, a fotografia é minha porque sou eu. Desculpe, mas isto estamos a pedir mulheres, não é homens. Eu sei, talvez o senhor não está a ver o bilhete de identidade. Pronto, não acreditam. Parece mentira. E depois não davam trabalho. Portanto, isso deve-lhe ter dado alguns problemas. Acha que o limitou muito em termos daquilo que gostaria de fazer profissionalmente? Não sei quais são as suas ambições. O que é que o Miguel gostava de fazer profissionalmente? Eu agora não tenho ambição nenhuma. Eu gostava de resolver o meu problema primeiro. Isso é o mais importante. É. Mas com certeza que já pensou em termos profissionais. Ou não? Não, por enquanto não está assim bem na minha ideia. Quando uma pessoa tem um problema destes e que sofre psicologicamente, eu acho que não, pronto, a gente para pensar numa coisa não pode pensar noutra. E isto, pronto,
neste momento é o que me está psicologicamente a atingir, é ainda estar nesta situação e nunca mais ser despachado. Evidentemente que penso no futuro. Pronto, daqui a pouco vou fazer 28 anos e olho para trás e não vejo nada. Pronto. E aí, pronto, tenho medo. Do meu futuro tenho medo. Mas eu agora neste momento penso em tratar da minha situação, que é o que eu estou mais empenhado. Há pouco o Ricardo sugeria que existisse um bilhete de identidade provisório. Ou seja, a pessoa tinha o seu bilhete de identidade em que realmente tem o nome de origem, digamos assim, e depois um bilhete de identidade onde teria esta outra identidade. O que é que acha relativamente a isso? E enquanto as coisas se resolvem, não resolvem, porque ainda levam algum tempo, claro. Sim, ainda leva algum tempo. Não, mas eu acho que por enquanto está bem assim. Porque se agora já é confusão, depois seria pior. E então, nós tendo pronto, o hospital, tendo o apoio do hospital em que nós estamos, a gente vai tapando de uma coisa com a outra. Pronto, eu se tiver cheques não posso ir a levantar porque o homem do banco fica duvidoso se ela me dá o dinheiro ou não. São situações que, pronto... São situações que vive no dia-a-dia? Eu já vivi. Agora não me dão cheques. Não lhe dão cheques? E qual é a justificação para não lhe darem cheques? Eu digo que tenho problemas com o nome e eles depois dão-me dinheiro. É o próprio Miguel que diz que o melhor é não darem cheques. Pois. Portanto, neste momento, o seu plano, digamos, o seu objetivo número 1 é mesmo conseguir mudar de sexo e assumir-se definitivamente. Assumir estou eu. Não, assumir definitivamente... Pronto. Assumir estou eu. Não sei como é que pôr a questão. Assumir já está. Eu assumi já estou. É meio caminho andado. Falta-me o resto. E em termos, portanto, para tratar o processo de mudança de identidade, e já que há pouco ouvimos a opinião de um advogado, a opinião e um esclarecimento relativamente a isto, já tratou dos primeiros passos ou tem de esperar até fazer a operação e depois é que poderá começar? Pronto, já falei com a doutora, tenho que esperar que faça as operações e depois... É a outra etapa. É a outra etapa. Muito obrigada a todos os nossos convidados. Os nossos testemunhos de hoje mostram que a mãe natureza também se pode enganar. Por vezes nasce com um corpo com o qual não se identificam e, nestas situações, é natural que haja um desgaste psicológico muito grande, até porque a sociedade não se compadece com estas situações. Os nossos convidados mostram grande coragem. Tiveram coragem de mudar, tiveram coragem de assumir que têm direito a ser felizes. Espero que tenha gostado de estar connosco. Tenha uma muito boa tarde.